o sorriso do Brasil. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, 11 de novembro. Hoje daremos destaque à aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal de Petrópolis que proíbe a comercialização de fogos de artifício com efeitos sonoros. O setor de serviços cresceu 0,9% no mês de setembro, aponta o IBGE. O setor acumula alta de 11,8% quando comparado ao mesmo período de pré-pandemia. No entanto, o índice de confiança do empresário industrial recuou 8,5 pontos neste mês. É o segundo recuo consecutivo. E com a chegada do Enem, os candidatos que estiverem positivados para a Covid-19 podem solicitar a reaplicação da prova. Na capital fluminense, inclusive, os candidatos vão poder usar o metrô Rio de maneira gratuita. E os bombeiros do estado do Rio de Janeiro aprimoram as suas técnicas de resgate a vítimas de desastres naturais. Notícia e informação na busca pela saúde auditiva dos petropolitanos e cães, principalmente no fim do ano. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, a gente fala sobre um atrativo. Nessa sexta-feira, em Teresópolis, a Casa de Cultura Adolfo Bloch vai receber um espetáculo de contos mexicanos. Nós temos uma imagem, vamos colocar para você aí na tela sobre o evento, que começa inclusive às 7 horas da noite. A entrada é uma colaboração voluntária do público. Então, para você que quiser participar, fica na Praça Juscelino Kubitschek, sem número, às 7 horas da noite esse evento, para você que quiser participar. Inclusive, já foi até tema aqui no Correio Petropolitano Debate, essa pintura, né, esse padrão aí de evento, principalmente mexicano. Mas, mudando de assunto, a gente traz uma outra orientação para você que nos acompanha, que vai realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no próximo domingo, né? Falta aí 2 dias para a prova. Os candidatos desse ano que testarem positivo para a Covid-19 ou contra outra doença infectocontagiosa não devem comparecer ao local de prova. Assim como nas 2 últimas edições do exame, esses estudantes poderão solicitar a reaplicação da prova. O Enem será aplicado em mais de 1.700 municípios no próximo domingo, dia 13, e também no dia 20 de novembro. E cerca de 3.400.000 participantes estão com a inscrição confirmada. A reaplicação da prova do Enem será nos dias, atenção, 10 e 11 de janeiro de 2023. A solicitação da reaplicação deve ser feita na página do participante em até 5 dias úteis após o último dia de aplicação, conforme o edital do exame. E cada pedido vai ser analisado individualmente. Além da Covid, serão aceitas justificativas de candidatos com tuberculose, coqueluche, difteria, doença meningocócica, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela. Então, para você que está em casa, fique atento a essa questão e é necessário, na hora de pedir essa reaplicação da prova, você colocar também o documento que comprove que você foi contaminado. O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório nos locais de prova, exceto nos estados e os municípios onde esse uso seja liberado, por decreto ou ato administrativo, nesses casos nos locais fechados. Por exemplo, aqui em Petrópolis,
a pessoa não precisa usar a máscara, se for o caso. De acordo com o INEP, a aplicação deste ano manterá as medidas de proteção contra a Covid-19, como o distanciamento entre os candidatos nas salas de prova. Na capital fluminense, inclusive, o Metrô Rio vai disponibilizar a entrada gratuita para os candidatos que forem realizar a prova. Para isso, devem apresentar o comprovante de inscrição do exame deste ano e um documento de identidade com foto. Mudando de assunto, a gente lembra aqui, só para ressaltar então, leve a caneta preta, viu, com tinta preta e tubozinho transparente, documento, celular desligado, sempre separado, enfim, as regras a gente trouxe aqui durante essa semana para você que está nos acompanhando. E como a gente volta agora só na segunda-feira, uma boa sorte para você que vai realizar a prova. A gente lembra que o Enem, inclusive, garante bolsa, fornece bolsas por meio dos programas do SISU, ProUni e também o FIES. E eles são voltados para bolsas parciais e integrais por meio do ProUni e do FIES e também para universidades federais por meio do SISU. Mudando de assunto, o volume de serviços registrou alta de 0,9% no mês de setembro, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e alcançou um novo ponto, mais alto da série histórica, inclusive superando novembro de 2014. Em setembro de 2022, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% frente a agosto, na série com ajuste sazonal. O setor de serviços se encontra 11,8% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia, e alcança o novo ponto mais alto da série histórica, superando novembro de 2014. A alta de 0,9% do volume de serviços de agosto para setembro de 2022 foi acompanhada por 3 das 5 atividades investigadas. Os destaques foram para informação e comunicação 2%, que registrou o terceiro resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 4,1%. As demais expansões vieram dos serviços prestados às famílias, com 1%, e dos profissionais administrativos e complementares, com 0,2%. O primeiro setor emplacou o 7º crescimento seguido, período em que assinalou ganho acumulado de 11,7%. E o segundo mostrou um comportamento mais modesto, com ganho agregado de 0,3% nos 2 últimos meses. Em sentido oposto, os transportes ficaram com menos 0,1% e outros serviços com menos 0,3% exerceram as influências negativas para o mês de setembro. O primeiro interrompeu a sequência de 4 taxas positivas e o segundo devolveu uma pequena parte do avanço de 7,7% verificado em agosto. Já por outro lado, o índice de confiança do empresário industrial recuou 8,5 pontos entre outubro e novembro desse ano e está em 51,7 pontos. É o segundo mês consecutivo de piora da confiança, após sucessivos avanços de otimismo do setor nesse ano, inclusive, durante alguns meses. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria. De acordo com a CNI, a piora foi a mais intensa quando se avalia o futuro da economia para os próximos meses. Apesar disso, ainda há um otimismo em relação ao setor por conta dessa pontuação. Como é 51,7 pontos, ainda não há ali, o índice ele ainda não está abaixo de 50 pontos. Esse índice aponta, então, ele mostra que acima de 50 pontos permanece o otimismo, abaixo de 50 pontos já gera aquela situação mais delicada de pessoas com um pessimismo maior em relação ao setor, inclusive os empresários. Então, apesar dessa queda de 8,5 pontos, a média ainda permanece aí otimista, pelo menos por enquanto. Vamos mudar mais uma vez de assunto, vamos para um ponto muito importante, porque o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou na última quarta-feira um treinamento especial com o objetivo de aprimorar os métodos de operação dos agentes durante os grandes desastres naturais. O módulo, que faz parte do curso de salvamentos terrestres, o CST, ministrado pelo Centro de Instrução Especializada de Bombeiros, ensina técnicas específicas de atuação dos militares durante chuvas intensas, deslizamentos de terra e também desabamento de edificações.
Esse treinamento em específico, ele é focado em grandes desastres naturais. É um módulo que fica dentro do nosso curso de salvamento terrestre. O curso dura 2 meses e esse módulo específico para grandes desastres naturais, como grandes chuvas, desabamentos de edificações, deslizamentos de terra, ele dura 1 semana e a gente está dentro da atividade prática no dia de hoje aqui. Nós estamos hoje com 10 futuros especialistas que já são bombeiros militares de carreira, já trabalham nessas unidades, alguns com 5 anos, outros com 20 anos de serviço. E ao final a gente espera que eles sejam os multiplicadores nos seus quartéis para que consigam capacitar também, aprimorar, aprofundar o conhecimento da nossa tropa aqui no estado. O treinamento de hoje ele é focado na busca e no resgate de vítimas que são vítimas dentro de estruturas colapsadas, vítimas que estão debaixo de escombros, de prédios, residências, que venham a cair, colapsar por qualquer motivo. Existe uma técnica para que a gente faça essa busca, eles aprendem aqui desde o início como é que eles fazem a chamada dessas vítimas, eles aprendem a importância do silêncio no local para que eles possam ouvir os chamados de socorro, eles também aprendem como caminhar, como se deslocar nesses locais que são locais com muito risco. Eles vão estar aptos a liderar, a comandar guarnições, equipes de 7, 8 bombeiros que vão atuar em qualquer parte do estado em situações de desabamentos de estruturas. E é um ponto muito importante, né? A gente sentiu isso na pele aqui em Petrópolis, inclusive foram diversos, né, agentes do Corpo de Bombeiro, não só do Corpo de Bombeiro, mas da Defesa Civil, da Defesa Civil Nacional, enfim, todo tipo de agente federal, estadual, atuou durante as tragédias aqui em Petrópolis. E eu lembro até de um momento, inclusive, na época que completou 1 semana da tragédia, estávamos na Rua Tereza, perto ali do posto onde que foi atingido, e era exatamente esse momento assim, e muito delicado, porque o bombeiro, né, ele atuava com um apito, e quando ele apitava, tudo parava, inclusive os maquinários, todo mundo parava. E isso era para quê? Para que os agentes que estavam lá na busca, né, pelas pessoas, conseguissem ouvir as vozes, os gritos de socorro, a ajuda. E era fundamental, isso era incansavelmente realizado pelos agentes. Foi um momento muito marcante para mim, particularmente, que participou dessa cobertura aqui durante a tragédia em Petrópolis. É um trabalho fundamental, esses treinamentos, e lógico a gente deixa aqui nossos agradecimentos a todos os agentes que participaram, que atuam até hoje no combate aí, na procura, no resgate, enfim. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros atua com tantas outras questões, então fica nosso agradecimento pelo serviço que é prestado por esses profissionais muito capacitados, inclusive. É um treinamento extenso, como ele comentou ali, dura 1 semana apenas esse módulo. Inclusive a gente tem imagens desse treinamento para mostrar para você um trechinho de como que funciona. São os exemplos aí das etapas, né, que esses agentes participam. Até mesmo aqui em Petrópolis, eu me recordo na época, inclusive havia bombeiros de Minas Gerais, bombeiros de outros estados aqui do Brasil que atuaram durante, né, várias semanas, meses aqui em Petrópolis para trazer aquela situação de normalidade, enfim, na procura pelas vítimas. E é lógico, né, colocando a sua vida em risco também. Então é necessário aí muita cautela na hora de realizar um resgate, um salvamento. Como o próprio Major comentou, são locais em que o terreno ainda está muito sensível, ainda podem ocorrer novos deslizamentos ou novos desabamentos, né? Esse treinamento ele é voltado não somente para a questão relacionada a deslizamentos, como foi em Petrópolis, mas caso aconteça algum desabamento de algum prédio, algum ponto, então esse treinamento todo é feito. Além disso, ele comentou até uma outra questão importante também, de que a capacitação desse profissional faz com que os agentes, né, quando eles voltam, né, para os seus locais de trabalho convencionais, eles possam levar esse treinamento também para os outros agentes das suas cidades. Então, isso acaba se tornando aí uma cadeia de ensinamento
E é lógico que é um papel muito fundamental para que o trabalho continue sendo prestado e, claro, que mais vítimas possam ser socorridas, principalmente em casos de emergência como esses que a gente passou aqui em Petrópolis. Mudando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar aqui no Rio de Janeiro, a partir de hoje, sexta-feira, e até o dia 15 de novembro, uma operação, na próxima terça-feira, a Operação Proclamação da República de 2022. Isso porque feriado terça-feira, muita gente acaba unindo ali, fazendo aquele feriado prolongado, e durante esse período será reforçado o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes graves e também de criminalidade. De 15 de novembro neste ano, em uma terça-feira, promovendo um feriado prolongado, há grande probabilidade de aumento no fluxo de veículos, já que muitas pessoas estendem suas viagens. Estes fatores contribuem para um consequente aumento no fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, o que pode ocasionar aumento da violência no trânsito, podendo provocar também elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos. Nesse sentido, a instituição vai direcionar ações de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da operação. As ações terão ainda outros pontos focais, como a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional, além do exame toxicológico. No Rio de Janeiro, a PRF alertou que é esperado considerado aumento de fluxo especial na BR-101, sentido região dos Lagos e sentido Paraty, na BR-040, na Washington Luiz, e na 116 na Presidente Dutra. Por esse motivo, essas vias terão atenção especial. Então para você que vai pegar aí o carro nesse fim de semana, vai viajar, muita atenção aí. Inclusive a gente passa até algumas orientações aqui para você. Faça a revisão preventiva do veículo, viu? Mesmo para as pequenas viagens. Então verifique se os pneus estão calibrados e em bom estado, o motor revisado com óleo e o nível da água do radiador em dia. Não esqueça, esse também é um ponto importante, de verificar os equipamentos obrigatórios, principalmente estepe, macaco, triângulo e também a chave de roda. Furou o pneu no meio da estrada, vai precisar desses equipamentos. Então é importante ficar atento a isso aí, fazer essa pequena revisão. Lógico que para você viajar com segurança. Além disso, os limpadores de para-brisa e também do sistema de iluminação, ou seja, verifica se o farol está funcionando, alguns trechos da BR, na verdade a BR tradicionalmente não tem iluminação, então você precisa do farol, em alguns trechos até tem, mas enfim, você vai pegar às vezes uma rua que não tem iluminação, o farol tem que estar funcionando. São pontos aí que você consegue verificar rapidinho, leva lá o carro no seu mecânico, olha ali, compra um óleo que se for, compra um líquido de arrefecimento aí para o seu radiador, deixa no carro como segurança para você conseguir viajar com tranquilidade. São alguns dos exemplos para você que vai pegar a estrada nesse feriado prolongado até a próxima terça-feira. E olha, já que a gente comentou sobre carro aqui, os candidatos à primeira habilitação com processos ativos até o dia 31 de dezembro de 2022, terão mais um ano de prazo para concluir os seus processos e tirar a carteira de motorista. A decisão é do Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, o CONTRAN, em deliberação publicada nesta quinta-feira, ou seja, ontem, no Diário Oficial da União. Pelo texto, todos os candidatos que estiverem com os processos em andamento, ou seja, que estão realizando esse processo, têm até o dia, e que estão com esse processo até o dia 31 desse ano, têm até então dezembro de 2023 para terminar as etapas e obter a carteira nacional de habilitação. O novo prazo vale para usuários com processos de primeira habilitação abertos no Detran do Estado do Rio de Janeiro e em todos os outros Detrans do país, diminuindo assim a demanda pela realização de provas práticas nos últimos meses deste ano. A prorrogação vale para os processos que ainda vierem a ser abertos até o fim de 2022. A extensão do prazo para tirar a CNH foi motivada pelo impacto da pandemia de Covid-19 no atendimento aos usuários. A medida também beneficia os candidatos que já tinham tido os prazos prorrogados pela pandemia
pandemia até 31 de dezembro deste ano. Todos poderão tirar a carteira até o fim de 2023. A deliberação número 265 de 22 revoga a resolução 898 de 22 também do CONTRAN, que estipulava os prazos que foram prorrogados, e altera a resolução 789 de 2020 do CONTRAN, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. Foram prorrogados também por 3 anos, a contar de 3 de novembro de 2020, os prazos para a utilização dos veículos de aprendizagem pelos centros de formação de condutores. Então tá aí, para você que estava preocupado aí com o seu prazo, pode ficar mais tranquilo, tem mais um ano aí para você conseguir realizar essa etapa e garantir a sua carteira nacional de habilitação, a sua CNH. Lembrando que essa já não é a primeira vez que esse prazo é prorrogado, inclusive por conta da pandemia isso foi prorrogado, até mesmo a validade das carteiras nacionais de habilitação também na época foi prorrogada pelo DETRAN, pelos órgãos, para que houvesse aí, né, por conta daquela questão de distanciamento social, as pessoas não podiam sair de casa, os atendimentos não estavam sendo realizados, então essa medida foi adotada. Agora, essas pessoas que então aí estão nesse processo têm mais um ano para realizar aí essas etapas e concluir, garantir a sua CNH. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco. Antes eu lembro a você que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo em todas as nossas plataformas. No nosso site tvc16.com, você, além de conferir a programação ao vivo, você fica bem informado sobre tudo que acontece em nossa área de cobertura. No nosso YouTube, TVC16, você consegue inclusive rever aquele programa que você perdeu e, lógico, acompanhar a programação ao vivo. E também no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã. Lá você consegue inclusive comentar durante a nossa programação. Vale lembrar que o nosso jornal Correio Petropolitano já está nas bancas. Adquira já o seu e fique bem informado. Além disso, um abraço muito especial a todos que nos acompanham pelos outros municípios, como Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo. Muito bom ter a sua audiência e a sua companhia aqui com a gente. Faremos um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco para trazer o que foi destaque logo no início do programa e, é claro, eu conto com a sua presença. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos,
uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Correio Petropolitano debate de volta nesta sexta-feira. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou no dia 3 de novembro o projeto de lei que altera a emenda da Lei Municipal 7.956 de 2020, que passa a proibir a comercialização de fogos de estampido e artifício com quaisquer efeitos pirotécnicos de efeito sonoro. Para conversar com a gente aqui hoje, então, o vereador Domingos Protetor, que inclusive é o autor desse projeto de lei. Primeiramente, boa tarde e obrigado pela presença. Não, o agradecimento é meu, né? Estar sempre aqui tentando prestar esclarecimento para a população, né? Perfeito. Domingos, queria que você explicasse a primeira coisa para a gente, por que da criação dessa lei? A princípio, deixa eu começar do início, né? A gente teve a lei de proibição de soltura de fogos, né, que foi uma lei feita pela vereadora Gilda Beatriz com o vereador Ingo Rames. Essa lei foi aprovada, foi promulgada e foi sancionada pelo prefeito. E ela já é regulamentada, inclusive as pessoas que podem estar denunciando, a gente vai ter uma reunião tanto com a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, para eles estarem recebendo orientações como proceder quando receber a denúncia, né, de pessoas soltando os fogos. Só que nesses últimos dias, semanas, a gente viu que houve uma incidência muito forte de soltura de fogos com barulho, devido ao campeonato do Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil e tal. E as pessoas questionaram muito, essa lei não vale nada, essa lei não né? E a gente conseguiu, junto à nossa equipe do gabinete, ver uma brecha na lei federal, inclusive baseada na Constituição Federal, que nos dá
o poder de estar proibindo a venda desses artifícios. Porque havia um questionamento muito grande, que só quem pode proibir é a lei federal e porque é uma matéria do Ministério do Exército que autoriza a venda e comercialização, guarda, etc. Só que a gente encontrou dentro da Constituição uma forma de estar proibindo a comercialização desses fogos. E foi baseado nessa brecha que a gente fez essa lei, alterou alguns parágrafos na lei da vereadora Gilda e do vereador Ingo, e a gente conseguiu fazer com que a gente possa hoje estar proibindo dentro do município de Petrópolis a venda total de fogos de artifício com estupido. Só pode aqueles sem barulho e tal, bonitinho, e esse a gente está agora esperando a promulgação, né, dessa lei por parte da prefeita, para a gente poder estar já se mobilizando para estar vendo quem comercializa isso e já está orientando, porque é multa e série de sanções, até o alvará pode ser cassado quem transgredir essa lei, entendeu? E como que, por exemplo, vai funcionar essas fiscalizações? Existe uma ideia? Vai ser o PROCON, vai ser a polícia, vai ser por meio das denúncias, e aí a polícia vai até o local onde teve essa soltura? Porque são dois pontos, né? Isso. A gente tem quem compra e, no caso, quem vende. Isso. E aí ter um controle, uma fiscalização desses dois, eu acho que seja muito difícil, né? O que a gente está orientando é que a gente vai estar divulgando os telefones para as pessoas entrarem em contato no caso de soltura, né? Para que a gente possa estar mobilizando tanto os órgãos públicos, estaduais e municipais, Guarda Civil, etc., para estar já... o cara soltou os fogos, aí a pessoa identificou, já vai... denuncia para a PM ou para a Guarda Civil, ou se for durante a semana até para o pessoal da fiscalização de postura, tá? Que vai estar observando isso também, para poder estar atuando. Quanto à venda, quem vai fiscalizar isso é a posturas, né? A vigilância sanitária também e tal, ambiental também pode estar fiscalizando essa questão das vendas. Hoje tem poucos lugares que vendem esses fogos aqui na cidade, tá? E é fácil de identificar, é fácil estar conversando com os comerciantes e mostrando para eles a importância de não estar vendendo. E a soltura, por quê? Porque o cara pode comprar esses fogos lá em Caxias, né, e trazer para Petrópolis. E aí a gente pode estar já vendo essa forma de estar agilizando junto com, como eu disse, com a Polícia Militar e com a Guarda Civil, para poder estar atuando nesse pessoal que está soltando os fogos nesses períodos agora que vai entrar o Ano Novo e o Natal, né? E isso realmente é muito ruim. É um período em que tradicionalmente existe, né, muita soltura de fogos, enfim. E eu até comentar isso porque a gente viu, né, com essa questão do Flamengo jogar, enfim, o pessoal solta de fato muitos fogos, enfim. Isso acaba afetando, e aí é o que a gente entra até no tema agora, e acredito que seja até a justificativa. Mas antes eu só lembro que essa lei, a lei que foi sancionada, ela já proibia a soltura de fogos, como inclusive o vereador Domingos comentou, e agora passará então a impedir a comercialização, ou seja, não pode vender. Você que está em casa aqui nos acompanhando, isso na verdade, né, gente, é um projeto de lei. Ele precisa ainda ser aprovado pela Prefeitura para, de fato, entrar em vigor. Aí é publicado no Diário Oficial do município e aí sim essa lei começa a valer. E aí eu pergunto, Domingos, a questão da soltura dos fogos com barulho é justamente por conta de animais, por conta da saúde auditiva dos idosos, de pessoas que também têm autismo, ou seja, tudo isso impacta na saúde dessa categoria, né? Exatamente, foi onde a gente achou a brecha na Constituição Federal que protege não só esses indivíduos que você falou, os animais, as pessoas doentes, os autistas e tal, mas também o próprio meio ambiente. Porque a gente já tem notícia de quando você solta esses artefatos de estupido, você causa um prejuízo na fauna, né? Nos pássaros, nos animais tipo coati, os micos, eles sofrem com essa pressão sonora. E isso causa um desequilíbrio ambiental também. E a gente está com isso mostrando que tem que ser proibido, por causa justamente dessa situação, de afetar o meio ambiente, afetar as pessoas, e o direito das pessoas acaba quando o do outro começa. E isso é uma coisa que já é até a nível federal sendo estudada. Tem uma lei no Senado
que está para ser votada, se não sei, esse ano ou início do ano que vem, que proíbe em âmbito nacional a comercialização e venda de fogos com estumpido. A gente tem visto aí muitas ações em outras cidades que fazem um Réveillon. Até ano passado tivemos um Réveillon sem barulho. Muitas cidades já fizeram a queima de fogos só com aqueles artefatos coloridos, sem estumpido, sem barulho. Foi um sucesso. E a própria China, que foi inventora da pólvora, né? Inventou a pólvora, hoje não usa nem mais fogos, usa drones para fazer os desenhos e a passagem do ano. E isso é muito bacana. Então a gente espera que as pessoas possam estar se conscientizando que o que fica é a beleza do espetáculo, não a barulheira. A barulheira só atrapalha, só causa desconforto e problemas de saúde, problemas com os animais e etc. Mas aí eu queria até ver com você, Domingos, porque acho que entra uma outra questão também, e aí a gente pode até debater isso aqui, você que está em casa até comentar também, em relação a, de alguma forma, o prejuízo para essas empresas que realizam. Mas é aquilo que você comentou, né? Dá para fazer com fogos sem barulho, sim, ou seja, sim. Teria aí uma necessidade apenas de adaptação para essas empresas e não para, de fato, parar de comercializar o artifício. Né? Exatamente. Eu acho que a empresa ela pode até ser mais criativa. Está criando fogos com outros efeitos que não sejam sonoros, mas visuais, entendeu? E, cara, isso é modernização. A gente tem que chegar num ponto em que as coisas têm que evoluir. Como eu falei da China, que usa drone em vez de fogos atualmente, é uma coisa que o ser humano ele tem que estar se adaptando. E a gente sabe que hoje esses fogos com barulho, eles não representam muito na venda do cara que comercializa. No fim do ano, né? Não é o mais procurado. Não é o mais procurado. É justamente o mais procurado, às vezes, por aquelas pessoas que, infelizmente, não têm amor ao próximo. São os sem noção, que querem fazer barulheira, querem fazer bagunça. E a pessoa mesmo, que é um cidadão consciente, ele já não compra mais esses fogos, ele já procura já os fogos só com efeitos visuais, que são mais bonitos realmente. Então, se as empresas focarem só nesses fogos, só produzir esses fogos, elas vão ter um ganho muito grande, entendeu? E quem compra esses fogos com barulho, quando eu falei isso, é um pessoal sem noção, tipo baloeiro. O baloeiro compra. Graças a Deus, a gente teve uma diminuição drástica na soltura de balão, porque a gente está em cima também disso, entendeu? Houve uma diminuição muito grande agora no meio do ano, nas festas juninas, né? E julinas. Houve soltura de balão? Houve, mas muito pouco, muito pouco. E também as igrejas, que antigamente faziam aquelas queimas de fogos, aqueles canhonaços, na época de uma comemoração de uma santa ou de outro santo, também parou. E no próprio ano passado, mesmo com a lei que muita gente reclamou, a gente teve um abençoamento aí de quase 60%, 70% da diminuição de soltura de fogos no Natal e no Réveillon. Não teve, mas diminuiu muito. Então, isso ano passado já com a proibição da soltura. Agora com a proibição da venda e com uma fiscalização mais ostensiva, a gente tem certeza que isso aí não vai zerar, tá? Que seria utopia eu dizer para você que ia zerar. Mas eu tenho certeza que vai diminuir muito mais. A gente vai chegar aí 80%, 85% da diminuição da soltura de fogos com barulho. Até o que facilita no momento da fiscalização na procura certeza. Por aquela pessoa que soltou, por exemplo, né? Porque se você tem um público menor que está soltando esses balões, procurar achar esses indivíduos se torna cada vez mais fácil. Sim, com certeza. E pergunto, você até comentou uma questão que eu acho que é importante, em peculiar em relação a Petrópolis, porque Petrópolis tem uma área de vegetação muito grande, tem área de preservação ambiental, ou seja, de fato pode mudar até o habitat daqueles animais que vivem naquela região. Sim. Quando você solta o artifício com um barulho elevado, ele dispersa, por exemplo, famílias de micos. A família de micos, eles vivem em bandos. Para você ter uma ideia, muita gente não sabe disso. Mas, por exemplo, se você pegar um mico daquele, tirar ele daquele local que ele está com aquele bando e tentar colocar ele em outro bando, o bando mata aquele mico invasor. E quando acontece, às vezes, os fogos de artifício, os micos se espalham.
e às vezes invadem outra área de outro bando. E aí isso causa a morte daquele invasor, ou vice-versa. Os coatis também, que a gente tem uma série de locais onde esses coatis vão se alimentar, isso também causa morte por susto. O animal tem uma parada cardíaca, se assusta e cai duro e morre, isso acontece também com os micos, e com os pássaros principalmente. Aonde tem aquela explosão, quando ela faz aquela plenitude de barulheira, isso, cara, faz com que os animais também venham a óbito também. Muitos pássaros aí nessa época do ano, final de ano. Até porque, para você que está nos acompanhando, a gente divulgou esse material até ontem no nosso telejornal em relação a essa lei, a esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, em relação aos pássaros especificamente, porque havendo esse estrondo, o que acontece? O pássaro, né, o passarinho, enfim, a ave, de modo geral, ela perde o rumo e, consequentemente, pode bater em alguma vidraça, alguma parede, em algum local, em algum fio de energia elétrica, até mesmo perder o controle do voo, cair, enfim. E da altura que cai, a gente sabe muito bem o que acontece. Então, essas medidas são feitas até para proteger esses animais também. Petrópolis tem uma área de preservação ambiental grande e que, de fato, existem as espécies. É necessário ter esse cuidado, sim. Mas pergunto, falta também, de alguma forma, conscientização da população em relação a esse tema? Até mesmo porque, se houvesse, talvez, essa conscientização mais abrangente, talvez, não haveria, talvez, a necessidade da proibição da comercialização. Como eu falei com você, infelizmente, o ser humano, às vezes, a gente encontra ainda algumas pessoas que não respeitam o direito das outras. Esse é o primeiro ponto. E essas leis são justamente para essas pessoas que desrespeitam. Porque a sua grande maioria da população, quero deixar isso bem claro, a grande maioria, 90% da população, até mais, é população consciente, é população ordeira, são pessoas que sabem e preservam o direito das outras, e principalmente às vezes nas áreas mais humildes a gente encontra muita solidariedade, muita participação. Agora, infelizmente a gente tem uma minoria que não respeita. Uma minoria que, por um motivo ou outro, que julgam na cabeça deles ser tradição ou ser uma coisa absurda e transgridem dessa forma, atravessando o direito. Por isso que, infelizmente, a gente é obrigado a criar a lei. Agora, há também, realmente, eu acho, uma falta de investimento na conscientização das pessoas. Não só sobre esse tema dos fogos, mas sobre diversos temas de preservação do meio ambiente, de maus tratos com os animais e tudo isso. Eu acho que a mídia, não vocês, eu tenho visto que vocês têm feito um trabalho bacana de conscientização, de divulgação, né? E tanto é que vocês estão me chamando aqui, poucas emissoras chamam protetor, às vezes não sei porquê, mas poucas emissoras chamam do Domingos Protetor. A mídia maior aqui que eu tenho é com vocês aqui do Correio da Manhã, até agradeço ao Magnavita, a vocês, entendeu, que tem dado esse espaço, porque a gente tem que ter esse espaço para mostrar para as pessoas, conscientizar as pessoas e também forçar o poder público a investir nisso. Se o poder público, a prefeitura ou até mesmo o governo do estado começa a investir em propaganda que possa conscientizar as pessoas para o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, por maus tratos, para que não haja abandono de animais e etc., nós vamos ter uma diminuição drástica disso. Né? Agora, o problema é que às vezes não tem o meio de comunicação, o próprio órgão municipal ou estadual divulgando isso. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer ainda mais sobre esse tema e, lógico, para entender um pouco melhor de como que vai funcionar essas fiscalizações, isso lembrando caso esse projeto de lei seja aprovado. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá?
Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano em Debate de volta nessa sexta-feira. A gente está abordando aqui a proibição da comercialização dos fogos de artifício com efeitos sonoros aqui em Petrópolis. É um projeto de lei que foi aprovado na Câmara no dia 3 de novembro e segue agora por executivo, ou seja, a Prefeitura tem que aprovar. Esse texto que foi aprovado pela Câmara descreve que os ruídos dos fogos podem alcançar de 150 a 175 decibéis e, contudo, o limite permitido e suportado pelo ser humano, por exemplo, se encontra entre 120 decibéis, isso gerando um desconforto, e de 140 decibéis considerado o limiar da dor. E aí a gente entra nessa questão da pauta voltada, por exemplo, para os animais e, por exemplo, para as pessoas autistas também, porque esses animais e essas pessoas, elas têm uma sensibilidade muito maior, ou seja, essa frequência, esses decibéis, que para a gente já é ruim, é muito mais impactante para essas pessoas e para os animais, né? Verdade. A gente tem a vereadora Gilda Beatriz, que já há muitos anos vem com essa pauta, né, principalmente com as pessoas com deficiência, né, dos fogos de artifício, tanto é que a lei é dela e do vereador Ingo Ramos. A gente só colocou uma parte da lei onde a gente vê a possibilidade da proibição da venda, que a lei só proibia a soltura. E aí eu modernizei essa lei, mantive a lei, tá, deles dois, coautoria comigo, e a gente modificou só a parte da proibição da venda, da comercialização. E, como eu disse, a vereadora vem lutando há muito tempo nessa batalha aí contra os fogos de artifício com barulho, principalmente por causa das pessoas com deficiência e com os animais também. E quando eu assumi a minha vaga na Câmara, a minha bandeira, todo mundo sabe, a gente luta pelas pessoas também muito, mas a minha bandeira é a causa animal. Foi os animais ali, a causa animal, as pessoas que gostam de animais, amam animais, que me colocaram como vereador na cidade de Petrópolis. Então, eu faço a minha pauta em cima, praticamente 80%, 70% em cima da questão dos animais, da defesa dos animais. Leis, hoje eu sou o vereador que mais fez leis a favor dos animais na história da cidade de Petrópolis, tá certo? Indicações, agora eu acabei de aprovar uma indicação, que eu espero que o prefeito possa mandar um projeto de lei para a Câmara, que é isentando as ONGs, protetores e pessoas de baixa renda de ração, que possa estar doando ração às empresas, e essas empresas que doassem essa ração teriam um desconto no IPTU. Nós fizemos a renúncia fiscal e vimos que é zero, quase zero. Ia ajudar muito a população carente, as ONGs e os protetores, ia diminuir e não ia afetar tanto a arrecadação do município. Então essa é a nossa luta aí constante aí, entendeu? Até porque, e aí voltando a essa questão dos fogos de artifício, por exemplo, só quem de fato tem um animal em casa, que tem às vezes uma pessoa portadora de deficiência ou um idoso em casa, para saber como que é esse dia a dia, para saber como que funciona, né, o impacto que isso causa de maneira negativa para esse público, para esses animais. E, lógico, né, a amplitude vai muito além dessas pessoas em casa, mas como até o vereador comentou aqui, daqueles animais que estão, né, no seu habitat natural. E eu pergunto uma outra questão em relação à fiscalização, por exemplo, vereador. A gente sabe, nem todos os municípios, por exemplo, eles têm essa lei. Né? E para você que está em casa entender, essa ementa é basicamente um trecho, uma pequena alteração, na verdade, no projeto de lei que já é aprovado. Ou seja, ele, além de proibir, adiciona então essa proibição da comercialização. Funciona da mesma forma como funciona, por exemplo, quando o Senado, quando a Câmara dos Deputados faz uma emenda para a Constituição e é depois necessária a aprovação do presidente. Funciona da mesma coisa, só que nesse caso em âmbito municipal, ou seja, só na cidade de Petrópolis. E aí eu pergunto, por exemplo, no ambiente, por exemplo, a pessoa está na BR-040, vai haver uma fiscalização, ela está dentro do município de Petrópolis, ela está com esses fogos, de alguma forma ela pode ser repreendida, esse material pode ser apreendido, isso pode acontecer, esse projeto de lei prevê isso.
Como que funciona? Pode ser apreendido sim, entendeu? Porque no momento em que o cara adquire os fogos com o intuito de soltar ele, e esses fogos têm estupido, tem barulho, ele já está cometendo um crime, está previsto dentro da lei. Então, se ele for parado numa blitz, a blitz lá identificar lá caixas e caixas de fogos ou uma quantidade, é apreendido. Ano passado, para você ter uma ideia, a delegacia A105 fez muita apreensão de fogos, né? Ou na situação de transporte irregular, porque também é proibido você transportar esses fogos por lei federal, porque são artefatos pirotécnicos, você bota lá 10 caixas de fogos no teu carro. Amigo, você está botando em risco a sua vida e a vida das pessoas que estão trafegando naquela estrada ou naquela via pública. Então, isso já é um crime. Se for pego, é apreendido. Segundo, às vezes as pessoas transportam para vender clandestinamente. Às vezes a gente tem denúncias, esse ano nós vamos estar apurando isso, de alguns bairros, tipo o Estrada da Saudade, por exemplo. Tem um bar de um cara lá, que esse cara compra fogos com barulho para revender para a comunidade, para aqueles sem noção que compram. Então a gente já está identificando esses clandestinos também para estar apreendendo e fazendo com que a lei seja cumprida. E isso, esse cara que vende o fogo sem autorização do Exército, ele já está cometendo um crime federal. Então já pode ser pego por outro tipo de legislação. Então, isso a gente está observando bem. A fiscalização, como eu te falei, o prefeito sancionando a lei vai ser feita pela postura, pela vigilância ambiental que a gente tem hoje no município, para que possa estar multando, notificando, claro, principalmente em primeiro lugar, e posteriormente a pessoa não cessando a atividade, sendo multado e sendo até o alvará cassado para outras atividades. A gente vê que tem lojas de fogos de artifício que só vende fogos de artifício em grande quantidade no final do ano, Natal e Ano Novo. Durante o ano eles vendem outras coisas dentro do seu estabelecimento comercial. Então, se o cara insistir em contrariar a lei, ele pode ter um alvará cassado e perder e deixar de vender o que ele vende normalmente o ano inteiro. Eu ia até perguntar também, vereador, em relação a essa questão dos fogos de artifício. Uma outra questão, por exemplo, e aí ela está mais atrelada a essa conscientização e tudo mais, porque, por exemplo, a pessoa ela vai lá e compra o fogo de artifício sem barulho, e aí o rapaz, o outro, vai lá e compra com barulho. Existe um canal para essas pessoas realizarem essas denúncias? Esse canal já existe? Ou vai depender dessa aprovação da lei também para essas denúncias? No caso da venda, a gente vai estar vendo a regulamentação ainda. Ou seja, vai ser separado, né? Vai ser, ou de repente até junto. Vamos estar vendo como é que vai poder viabilizar isso de acordo com, como eu te falei, com a fiscalização de postura e vigilância ambiental e tudo. De repente pode ser que seja o mesmo telefone, mas pode ser que seja outro telefone mais específico, entendeu? E possa estar fazendo essa fiscalização mais ostensiva, né? Nessa situação. Isso ainda vai depender da regulamentação da lei, que vai ser feita logo após a sua aprovação, que eu tenho certeza que o prefeito Rubem Bom Tempo, ele é sensível à causa animal, sensível a essas demandas, eu tenho certeza que rapidamente ele vai estar aprovando essa lei. Perfeito. Algum outro ponto talvez importante que a gente não tenha comentado, vereador, sobre esse projeto? Não, o ponto principal, a gente já comentou a respeito de tudo, é esse trabalho de fazer com que as pessoas tenham a noção e a consciência da preservação do meio ambiente, do respeito com o próximo. É isso que a gente quer passar. Você falou muito bem, acho que tem determinadas leis que não deveriam nem ser propostas, porque a população mesmo já tinha que estar sendo imbuída desse espírito de não prejudicar o próximo, de não prejudicar a natureza, de não prejudicar a pessoa que está idosa, a pessoa doente, ou próprios animais, tanto silvestres como domésticos. E a pessoa já tinha que ter essa consciência, mas infelizmente não tem. Então a gente faz a lei, e essa lei, por tanta divulgação que tem, já cria um processo de conscientização natural. E as pessoas vão conversando, vão debatendo. Tenho certeza que depois desse programa muitas pessoas vão estar debatendo isso. Pô, não, o protetor tem razão, pô, e tal, pô, foi lá no programa, pô, isso é verdade, tal, não sei o quê, pô, a lei, e etc. E vão estar mais voltadas para essa sensibilidade. Perfeito.
Vereador Domingos, obrigado pela sua participação aqui, obrigado pela a você presença. pelo espaço. Espero que continue me convidando quando precisar. A gente tem vários assuntos aí que a gente pode debater aqui no seu programa. Vamos sim. E, a gente agradece. Mais uma vez, obrigado. A gente, lógico, vai se encontrar ainda mais algumas vezes para debater outros projetos de lei, outras pautas. E, claro, fica aqui a conscientização para você. O fim de ano está chegando, Natal, Ano Novo. Se você for fazer a compra aí de algum fogos, faça a compra daqueles fogos silenciosos, o efeito é bonito do mesmo jeito e lógico que você respeita, né, a vida do outro, a vida do animal, enfim. Vale lembrar que essa causa, inclusive, por exemplo, já foi debatida em outros estados como São Paulo, que também, se eu não me engano, em 2020, 2021, proibiu essa comercialização e soltura de fogos com barulho. Então, tá aí uma outra boa iniciativa para Petrópolis e, lógico, a gente espera que assim seja também pelo país. E, é lógico, a gente deseja para você um ótimo fim de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.